Olá, amigos do canal É Tempo de Oração, trazendo para todos vocês mais um vídeo falando de Pentecostes. Tem Pentecostes no período da graça, Pentecostes baseado aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos ler aqui no versículo... Antes era bom nós lermos já a promessa de Joel. Vamos começar pela promessa de Joel. E aí depois a gente vem aqui para o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, que é o capítulo 1 no versículo 4, né? E também o versículo 8. Mas vamos para Joel. Antes de nós lermos, então eu gostaria que você já desse um joinha e que você se inscreva, quem não é inscrito, ative o sino, tá bom? E você pode comentar aqui dentro dos comentários sua opinião, o que você está achando, se está lhe ajudando ou não, alguma coisa que você aprendeu a mais e você gostaria de compartilhar, alguma coisa que você aprendeu, independente da sua linha de interpretação, nós vamos respeitar, tá bom? Vamos fazer esse canal, É Tempo de Oração, um canal como um encontro de pessoas que se reuniam no tempo de Pentecoste. Tanto na Velha Aliança, a gente via ali que estrangeiros, pobres, escravos, junto com os judeus de várias tribos, todos estavam ali reunidos no Pentecostes. Como também a gente vê no Pentecostes do Novo Testamento, a gente vê também reunidos ali, como a própria Bíblia dá os nomes: Partos, Medos, Frígia, Panfília, Capadócia, Ponto, Ásia, os da Líbia, né? Enfim, os elamitas. Então, eles estavam reunidos ali em Jerusalém porque era justamente o Pentecostes. Então, vamos fazer desse canal onde se reúne aqui várias pessoas para que possamos orar, ouvir a palavra, estudar, debater, aprender, crescer junto, tá bom? Então, Joel capítulo 2, no versículo 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. E do versículo 30 em diante, ele começa a mostrar os sinais escatológicos dos sinais e prodígios nos céus: sangue, fogo, colunas, fumo, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue. E aí já vai entrando aqui já para um assunto escatológico bem diferente do que nós estamos falando de Pentecostes, mas estou querendo dar ênfase justamente aqui quando diz: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Então é justamente aqui em Atos dos Apóstolos que essa profecia se cumpre, porque até então, até esse dia, o Espírito do Senhor não seria derramado sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Esses dias eu estava falando com as pessoas na igreja e eu dizia: dá uma beliscadinha aí em vocês, pessoal. Isso, seja simples e humilde e dá uma beliscadinha aí na sua carne, no seu corpo, vai até doer. Doeu? Você está vivo, então é profecia que está se cumprindo nos dias de hoje, tem que acontecer sobre você que ainda não tem o Espírito de Deus. Quando a gente vem aqui para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, acompanhe aqui comigo, por favor. Vamos do versículo do início, para que nós possamos pegar o contexto. Vamos lá. Aqui é o apóstolo, aqui é Lucas, que não foi apóstolo, mas ele foi escolhido por Deus para escrever o Evangelho de Lucas e escrever também aqui Atos dos Apóstolos. E ele está aí dizendo assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas essas coisas que Jesus começou a fazer
e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes, aos apóstolos, também depois de haver padecido, se apresentou vivo, quer dizer, a estes, os apóstolos, Jesus se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e 40 noites, durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Olha o versículo 4, é aqui que eu quero dar ênfase, que Jesus ressuscitou e ficou durante esses 40 dias aparecendo, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse: ele de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, o Senhor Jesus aqui, já depois de ressuscitado e já chegando o momento de ser elevado aos céus, ele está falando com os apóstolos, com os discípulos, com aquele grupo de pessoas que ali estavam unidos, congregando. Então, falando, não se ausentem de Jerusalém. E é muito interessante, amigos, sabe o quê? Quantas pessoas que Jesus curou durante o seu ministério, quantas pessoas que comeu do pão da transformação, da multiplicação dos pães, quantas pessoas beberam vinho, da transformação da água em vinho, quantas pessoas que foram curadas, os cegos, aleijados, paralíticos. O próprio apóstolo João, ele fala, dizendo que se fosse escrever os milagres que ele fez, as coisas que o Senhor Jesus falou e ensinou, nem todas as bibliotecas do mundo caberiam, né? E aonde estavam essas multidões? O interessante é que quando o Senhor Jesus ressuscita, realmente muitos são escolhidos, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Nesse momento, tem cerca de 120 pessoas que ficaram reunidos em Jerusalém, que o Senhor disse: não se ausentem. Então, a gente já tem como uma mensagem de que se alguém quer receber o Espírito Santo, então ela tem que perseverar, tem que se esforçar, sabe? Naquele dia o Senhor Jesus dizia: não se ausentem de Jerusalém, porque em Jerusalém iria se cumprir a promessa. Porém, veja aqui no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 4, capítulo 4, no versículo 23. Olha o que ele diz aqui, o próprio Senhor Jesus dizendo: mas vem a hora, e já chegou. Olha ele mostrando que já chegou a hora, quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, antes, todo mundo se reunia em Jerusalém para adorar. Antes, a festa de Pentecostes, e todos se reuniam na velha aliança ali, em volta de Jerusalém e em Jerusalém, certo? Mas chegou a hora e o momento em que os verdadeiros adoradores não iria ser somente em Jerusalém, mas em todo lugar. Porém, a descida do Espírito Santo, porém, o cumprimento da promessa do Espírito Santo seria em Jerusalém. E é aí aonde o Senhor Jesus, ele está dizendo para os seus apóstolos e para os discípulos e para os que estavam ali, que não se ausentassem em Jerusalém, mas permanecessem. E no versículo 8 ainda do capítulo 1, aí diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quer dizer, só vai receber poder quando descer sobre você o Espírito Santo.
e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas. À vista deles, uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes perguntaram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como o vistes subir. Então, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Aqui, o Senhor Jesus, ele está falando para aquele grupo ali, há cerca de 120 pessoas, que vocês vão estar em Jerusalém, vão permanecer em Jerusalém, vão continuar buscando ali, orando em oração, e vai descer sobre vós o Espírito Santo, vai se cumprir a promessa. E esse assunto vai trazer muitas divergências entre os cristãos tradicionais, os cristãos pentecostais clássicos e os neopentecostais, que no decorrer desses vídeos que a gente está fazendo, a gente vai falar também desse assunto. Então, o Senhor Jesus está falando para aquele grupo de pessoas, e é aí aonde desce aquela nuvem, ele sobe, e ali vem o anjo deixando o recado para esses, que assim como vocês estão vendo ele subir, também ele voltará, e eles ficam perplexos com a cena. Imagina esse cenário, tinha cerca de 500 pessoas reunidas, que assistiram a essa ascensão de Jesus sobre as nuvens, até ele sumir, e aí eles já vão lá para o cenáculo, eles já vão lá para aquela casa, para aquele lugar aonde desceu o Espírito Santo. Quando eles estavam reunidos, que é justamente o que nós lemos no vídeo anterior, sobre o capítulo 2, a descida do Espírito Santo. Outro assunto muito interessante, que eu vejo também como mensagem, como que pode? Tinham cerca de 500 pessoas que assistiram a essa cena, mas na hora de estar ali perseverando, apenas há cerca de 120 pessoas. É esse cuidado que nós temos que ter, amigos, porque senão nós vamos fazer parte do chamado de Deus, do plano de salvação de Deus, mas pelo fato de nós não nos esforçarmos a aprender, a entender, a orar, a buscar, se consagrar, se santificar, se separar, nós corremos risco de sermos iguaizinhos esses que foram chamados, mas não se fizeram ser escolhidos. Vamos orar? A gente vai continuar falando no próximo vídeo, falando de Pentecostes, dentro desse assunto, Pentecostes. Nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, mais uma vez nós entramos na Sua presença em oração e oramos ao Senhor, meu Deus, para que nós possamos ter sabedoria e entendimento, e esse desejo de aprender, essa fome e sede, meu Deus, da Tua palavra. Senhor, que esse alimento espiritual que nós estamos participando, meu Deus, que venha gerar em nós estabilidade, uma fé, meu Deus, consciente, inteligente, uma fé ao ponto de nós perseverarmos até o fim e combater o bom combate. Senhor, eu quero entregar nas Tuas mãos, meu Deus, todas essas pessoas que estão dentro desse canal de oração, meu Pai. Essas pessoas que estão escrevendo nomes de familiares, esses que estão desde o início do canal, meu Deus, eu quero apresentar ao Senhor em oração. Toma nas Tuas mãos, meu Deus, a nossa casa, nossa família, a família de cada um, meu Pai. Ó Deus, eu peço ao Senhor por esse grupo de família que recebeu esse link, esse grupo de amigos, essa lista de transmissão, meu Pai, que essa pessoa sempre está recebendo esse link de estudo, de oração, de mensagens.
Eu quero, meu Deus, orar por todos esses que têm me pedido oração. Eu incluo cada pessoa que disse: pastor, ora por mim, ora por fulano, ora pela minha família. Eu incluo nesta oração, em nome de Jesus. E todos digam amém, graças a Deus. Escreva aí no comentário amém, ligando, concordando. Quem é inscrito já dê um joinha, quem não é, se inscreva, ative o sino para poder você estar recebendo os próximos vídeos falando sobre Pentecostes. Que Deus abençoe e até o próximo.